E aí, pessoal, quem tá falando aqui é Juliano do Teologia de Esquina. Voltamos com mais um vídeo e hoje a gente vai entender um pouquinho sobre essa coisa da conspiração da vacina contra a Covid. Convidei uma amiga minha que é da mesma cidade de onde eu fui criado e nascido também, que é a cidade de Una. E então a gente hoje vai ser de Una para o mundo e você vai entender um pouco sobre essa questão da vacina. Se de fato tem uma conspiração, se não tem, o que de fato é. Então a gente vai entender tudo isso aí hoje. Mas antes, já ia esquecendo, lembre-se de se inscrever no nosso canal já aqui. Também siga a gente na nossa rede social no Instagram, que eu tenho sempre postado mensagens diárias lá, tá beleza? E vamos pro vídeo agora. Bia, seja bem-vinda ao canal Teologia de Esquina. Fico muito feliz em você estar aqui com a gente. E eu queria agora que você se apresentasse aí para os nossos telespectadores. Eu agradeço o convite. É muito gratificante para mim estar participando desse seu projeto. Fico feliz, já te falei outras vezes sobre isso, fico feliz em estar contribuindo. Então, meu nome é Bianca Almeida, eu sou natural de Una, Bahia. Melhor terra. Inclusive foi lá que eu conheci o Juliano, estudamos juntos por muitos anos. É verdade. Eu sou biomédica formada pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, a UESC. Também sou mestre em ciências pela Universidade de São Paulo. Durante o mestrado eu trabalhei com desenvolvimento de vacinas para o vírus da dengue. E atualmente eu sou doutoranda também na Universidade de São Paulo, no Instituto de Ciências Biomédicas. E agora eu trabalho com vírus da Zika, mais voltado para a área de terapêutica. Bia, então, gente, eu chamei Bia e pela experiência acadêmica dela, ela vai trazer algumas respostas. E a minha primeira pergunta aqui, Bia, relacionada à vacina, é o que o pessoal fala, olha, é o tempo muito curto, uma vacina para ser desenvolvida. Nós estamos no segundo ano da pandemia, se não me engano. Assusta isso. É verdade. E aí, como acho que foi dentro de um período de uns 8 meses, 9 meses, se eu não me engano, já começou a surgir algumas vacinas que estavam já sendo produzidas, já fazendo testes finais. E aí o pessoal levanta essa pergunta, mas é possível ter uma vacina que seja segura, que tenha realmente uma segurança para quem vai tomar, e ele dizer assim, não, essa vacina aqui é boa, posso tomar sossegada em tão pouco tempo? Queria que você respondesse aí para a gente essa questão. Bom, de forma simples, a sua pergunta foi se é possível. Sim. Então, a resposta óbvia é possível, tanto que temos vacina, tanto que já tem pessoas sendo vacinadas, temos mais de uma vacina sendo disponível, inclusive aqui no Brasil. Então, realmente isso assusta, porque a gente já está acostumado ao estudo ser de longa data, chegar a 10 anos de estudo para que a vacina seja disponível para a população, então isso assusta, principalmente as pessoas que não estão muito envolvidas nisso, digamos que os leigos, né, a comunidade no geral. Mas no caso da Covid-19, isso foi essencial, esse tempo ser encurtado. Então, essa forma de desenvolver a vacina de forma acelerada, isso foi extremamente essencial, principalmente no sentido de travar a pandemia. Então, esse foi o principal objetivo, travar a pandemia, parar com os casos, parar com as mortes, e também no sentido da crise econômica, né? Então, não é que foi da noite para o dia. O desenvolvimento da vacina ele foi baseado em estudos anteriores para outros patógenos, então não foi da noite para o dia que surgiu isso. Então, existe todo um embasamento por trás. E apesar de ter sido em menos de um ano as vacinas terem sido desenvolvidas, elas cumpriram todo o regulamento de processo de desenvolvimento mesmo, de investigação e tudo mais. Então, não é que foi uma coisa do nada e sem planejamento, sem regulamento. Foi tudo dentro do esperado. Eu queria, Bia, agora te perguntar a respeito sobre o DNA. Porque o que eu já ouvi? As pessoas afirmando da seguinte forma: nossa, essa vacina que está sendo produzida de forma rápida, e vou colocar aqui entre aspas, até de forma irresponsável, de tão rápido que está sendo feita, ela modifica o DNA. Ela vai modificar o DNA. E não somente modificar, ela vai rastrear o DNA também. É possível isso? Então, eu também escutei várias notícias sobre isso, fake news, compartilhadas na internet, enfim, sobre essa questão de rastrear
o ser humano, né, através de microchips por conta da vacina. Então, as pessoas se assustavam, não queriam tomar vacina, achando que, por conta de toda essa teoria, né, da conspiração. Então, para resumir, o fato é que não é possível, através de um microchip, a gente conseguir controlar o ser humano. Então, a gente sabe que existem alguns testes, alguns estudos que permitem a inserção de microchips, mas para outras finalidades, para gerar informações, para receber informações, mas isso não tem nada relacionado com o material genético em si. Então, não vai alterar o material genético do ser humano de forma alguma. Ô Bia, agora em relação à tecnologia RNA, é que a vacina, com essa tecnologia RNA, que é a da Pfizer, que está sendo administrada aqui no nosso país, ela tem a possibilidade de realizar uma espécie de mutação no DNA. Tá, então das 3 vacinas que está sendo administrada na população agora, que é a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer, elas possuem estrutura vacinal diferente, digamos assim, né? Então, a da Coronavac, por exemplo, ela é um vírus inativado, é o próprio vírus SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19, ele é um vírus inativado, é tipo um vírus morto. Então, ao administrar esse vírus no organismo, ele não vai causar nenhuma doença, porque o vírus ele está morto, então ele não é capaz de entrar em célula, invadir nada. O que vai acontecer é que ele vai estar disponível para o sistema imune visualizar todo o conteúdo dele e começar a gerar resposta contra aquilo. Então, quando a pessoa for exposta novamente a um vírus, com toda aquela estrutura, ele vai ser capaz de proteger contra aquele vírus. Já a vacinação da AstraZeneca, ela também é baseada em vírus, só que ela não é o coronavírus em si. Ele é um adenovírus, é um vírus diferente, só que esse vírus, ele está ativo, diferente do coronavírus, ele não está morto, ele está ativo, só que ele é um vírus que não é capaz de infectar a célula. Então, ele é um adenovírus que apresenta o material genético da Covid-19, do SARS-CoV-2, mas que ele não é capaz de replicar no organismo. Então, ao ser administrado com esse tipo de vacina, o organismo ele vai reconhecer como algo estranho, e como ele vai ser um vírus ativo, pode ser que tenha alguns efeitos colaterais, porque o organismo vai reagir contra aquilo. Então, pode ter febre, dores no corpo, dor de cabeça, isso é normal. Isso vai passar com, no máximo, 2 dias. Mas ele não vai ser capaz de infectar e levar o desenvolvimento da doença. Ok. Não. Já a vacina da Pfizer, ela é baseada no RNA, que é apenas o material genético do vírus. Então, assim como nós, que temos o DNA como código genético, o vírus ele também tem, né, na sua maquinaria. E ele precisa de uma célula hospedeira para poder sintetizar todas as suas proteínas e conseguir replicar dentro do organismo. O que acontece nesse caso da vacina é que eles só administram o RNA, que é o material do vírus. Então, quando esse RNA, esse material é administrado no organismo, as nossas células, elas vão capturar esse RNA, e esse RNA é como se fosse um mensageiro. Então, ele leva ali todas as informações necessárias para que seja produzido as proteínas do vírus. Só que isso quem vai fazer são as células do organismo. Então, esse material genético, ele é introduzido na célula, e essa célula começa a produzir essas proteínas virais e disponibilizar para o organismo. E aí o nosso organismo começa a visualizar todas aquelas proteínas que não são nossas, então são vistas como coisas incomuns ao nosso organismo, e começa a gerar resposta imunológica contra aquelas partículas que são partículas virais, produzidas no nosso organismo em decorrência do RNA mensageiro que foi administrado como vacinal, como fórmula vacinal. Nesse sentido, então, assim, a vacina, essa vacina da Pfizer, que contém essa tecnologia RNA, não diz nada que ver de entrar no DNA, modificar o DNA de alguém. Não acontece isso. A única coisa que acontece é que esse material genético que traz uma informação viral, ele só vai apresentar isso às nossas células. Olha, é isso aqui que o vírus faz, é isso aqui que produz a proteína, então produz aí para mim. Só isso. Então o nosso organismo vai produzir. Ele não vai modificar nada, não vai se integrar ao nosso DNA, não vai modificar nada nas nossas células. Simplesmente vai pegar aquela informação e produzir. Então, Bia, surgem algumas dúvidas relacionadas ainda à vacina com relação a quem já foi contaminado pelo vírus. Eu já fui contaminado pelo vírus.
Se meu corpo ele já meio que copiou esse código genético do vírus aí, criou anticorpos, não sei nem se é assim que fala, mas ele criou anticorpos, e então eu não precisaria tomar vacina nesse caso, ou eu também tenho que tomar, mesmo assim, a vacina? Isso é uma boa pergunta, porque eu acho que muita gente tem essa dúvida também. Então, geralmente quando você é infectado por algum vírus ou quando você é contaminado por algum tipo de patógeno, seu organismo tende a gerar anticorpos contra aquele organismo. Isso é o natural. Só que cada organismo ele reage de uma forma diferente. A gente tem um padrão, óbvio, de resposta, mas cada indivíduo reage de uma forma diferente. Então, a gente não tem garantia de que com a sua infecção, seja ela foi uma doença leve, com sintomas leves, moderados ou graves, a gente não tem uma garantia de que a sua resposta imune que foi gerada, ela vai ser suficiente para te proteger de uma segunda infecção. Então, quando você é contaminado com algum tipo de patógeno, o seu corpo ele tende a produzir uma resposta protetora contra aquele patógeno. No caso da Covid é a mesma coisa. Então, você se contaminou com o vírus, o seu organismo ele vai produzir resposta protetora contra aquele vírus. Tanto eliminar aquele vírus que está no seu organismo, quanto para uma possível segunda infecção. Mas nada te garante que a sua resposta que foi induzida nessa primeira infecção vai te proteger contra infecções consecutivas. E sem falar que a gente está falando de um organismo que é relativamente novo, foi uma coisa nova jogada na sociedade. Então, a ciência ainda continua estudando essas coisas para ver se uma infecção natural, digamos assim, que é quando o próprio vírus, a gente é infectado pelo próprio vírus, né? Se uma infecção natural é capaz de proteger contra outras consecutivas infecções ou não. Então, é muito cedo para eu te falar esse tipo de resposta concreta. Então, se infectou, você não precisa tomar vacina. Não, isso não é possível eu falar isso, não é viável. E a mesma coisa acontece com a vacina. A gente tem que tomar vacina, porque é a única forma que a gente tem agora de aliviar essa pressão do sistema público de saúde, mas a gente não tem a garantia de quanto essa resposta ela vai ser protetora, quanto tempo isso vai durar. Será que é 2 anos, 10 anos, 5 anos? A gente não tem essa resposta. Então, o que a gente precisa agora é tomar vacina para amenizar a situação agora. Mas a gente não tem uma garantia de que isso vai ser para sempre. Porque existem diversos protocolos vacinais para diferentes vacinas. Às vezes você toma 2 doses para uma determinada doença, a cada 5 anos, em 10 anos, 2 meses. Isso varia com a situação, porque foram estudos avaliando ali e tudo mais. No caso da Covid, a gente vai ter as vacinas agora, vamos ser imunizados, só que a gente vai ser acompanhado por muito tempo, para ver se realmente estamos com resposta protetora contra esse vírus. Bia, nesse caso, nós temos a Coronavac, né, que é uma vacina que tem a matéria-prima sendo produzida na China, né? Nesse caso, algumas pessoas afirmavam que nem a China estava usando essa bendita dessa vacina e a gente estaria funcionando como uma espécie de cobaia para a China, os brasileiros são os cobaias, vamos dar as vacinas para os brasileiros tomarem lá, para ver o que acontece com eles. Dependendo se acontecer tudo beleza, a gente toma cá. Você tem alguma informação para passar para a gente em relação a isso? Primeiro, eu acho que esses boatos todos começaram depois que o ranço contra a China se instalou aqui, né? Então, só foi boato atrás de boato. E com relação ao Brasil ser cobaia, o Brasil ele apresentou um cenário perfeito. Infelizmente, é triste falar isso, mas foi um cenário perfeito para o teste de vacina. Então, a China ela já tinha, assim, de fato, feito todos esses testes. Não foi só uma única candidata à vacina. A China é um dos países que mais tem candidatos à vacina. Então, não só foi a Coronavac. E antes de ter esse teste aqui no Brasil, os chineses também já tinham sido testados contra outros tipos de vacinas. Então, isso realmente é um mito que criaram sobre sermos cobaias da China. E com relação a gente ser testado com essa vacina, foi o que eu falei, o Brasil se tornou um ambiente propício para que isso fosse utilizado,
E não só com vacina da China. Tiveram outros países que interessados nisso, como a gente sabe, a gente tem a vacina da Oxford, tem a vacina da Pfizer, então não só foi da China em específico. Bia, tomei a vacina, então esse é meu contrato de liberdade do álcool em gel e da máscara? Ou eu ainda vou precisar continuar usando a máscara e álcool em gel? Pera aí. A resposta é óbvia, vai precisar continuar assim. Não é porque você tomou a primeira ou a segunda dose da vacina que já vai estar liberto disso, né? A gente queria muito que isso acontecesse o mais breve possível, mas ainda não. Então, após você tomar a segunda dose, dependendo da vacina, né, você tem que esperar pelo menos 15 dias para você atingir a proteção que é esperada, né? Então, são 15 dias esperando estar protegido realmente. Sem falar que para a gente parar de usar máscara, álcool em gel eu acho que a gente tem que continuar usando para qualquer tipo de coisa. Mas para a gente parar de usar máscara, por exemplo, para sair para os lugares, enfim, a gente precisa esperar que a maior parte da população seja vacinada. Não é só você, tem um coleguinha também do lado. Então a gente precisa que uma boa parte da população esteja vacinada. Atualmente a gente ainda tem 10% da população, né? Então precisa aumentar esses números aí. Nesse caso, Bia, então, a pessoa, quando ela toma a vacina, ela ainda corre o risco de pegar o vírus, certo? Só que vamos supor, o grande benefício da vacina é me dar a segurança de não ter sintomas graves, não é isso? Essa é uma das questões que eu acho que até você colocou sobre a vacina tem 50% de eficácia, então não é 100% segura. Né? Então, a gente pegando pelo 100% começa, 50%, então 50% não vale de nada. Só que, na verdade, não é exatamente assim que funciona o negócio, né? Então, se a gente for parar para pensar, para tentar entender essa questão de porcentagem de eficácia, a gente pode pensar no sentido da administração da vacina. Então, eu fui vacinado, eu posso até adquirir a doença, só que eu não vou ter sintomas graves, eu não vou precisar ir para UTI, eu não vou precisar ser internado, não vou ter complicações que me levam à morte, né? Então, é nesse ponto que leva a eficácia da vacina. No caso da Coronavac, por exemplo, tem 50% de eficácia, que é o que todo mundo fala, não funciona, tem 50%. Mas não foi exatamente assim o estudo. Então, como que foi feito? Você tem um número grande de pessoas que foram testadas. No caso da Coronavac, foram profissionais da saúde, então eram pessoas que estavam expostas à doença constantemente. Desse grupo grande de pessoas, foi dividido em dois grupos. Um grupo que recebeu a vacina e outro grupo que recebeu o placebo, que é um grupo controle, que não foi vacinado. E aí, como eles foram acompanhando essas pessoas, eles viram que desse total, que se eu não me engano foram 13 mil mais ou menos, desse total, umas 200 e alguma coisa, 252 pessoas, elas foram infectadas, elas tiveram a Covid. Só que desses 252, 167 foram pertencentes ao grupo controle, aquele grupo que não tomou vacina. E 85 ao grupo que tomou vacina. Só que no total desses que tomaram a vacina, nenhum desenvolveu forma grave. Então, se a gente for parar para pensar nesse lado, a eficácia da vacina, ela é 100% para sintomas graves, sintomas que vão te levar à internação. Então, ela é 100% eficaz nesse sentido. Os 50%, eles são referentes àquelas pessoas que tiveram a doença, que foi forma leve. Então, no final das contas, você tem uma vacina que ela tem 50% de eficácia para você adoecer com a Covid-19 e tem 100% de eficácia que te garante não ter sintomas graves, não te levar à internação, por exemplo. Então, por isso que a Coronavac, que é esse exemplo que foi citado, por isso que ela foi permitida a ser administrada na população. Se a gente for falar de uma forma geral, não é só os 50% que são válidos, né? A gente tem que pensar no estudo em geral. Então, 100% de eficácia é para você não levar ao sintoma grave. Mas você tem 50% que te garante a não desenvolver a doença. Bia, eu desde já quero te agradecer pelas instruções que você deu até aqui para a gente, mas eu queria que você fizesse aqui suas considerações finais a respeito sobre a importância
das pessoas, da população em si, ela está tomando a vacina, sem nenhum tipo de receio. Tá bom, na verdade, eu gostaria de agradecer de novo a oportunidade. Eu acho que é um assunto muito importante para a gente estar discutindo, para levar para as pessoas. A gente fica muito nessa de que fake news, informação errada, falta de conhecimento, não tem troca entre ciência e comunidade. Mas quando a gente tem a oportunidade, eu acho que a gente tem que mostrar sim, dizer da forma que for mais fácil para o outro entender. Então, agradeço de novo por essa oportunidade, espero que seja útil para as pessoas, que eu tenha falado alguma coisa de útil. Com certeza, pode ter certeza disso. Mas então, acho que a minha mensagem final é que as pessoas continuem se cuidando, na medida do possível, permaneçam em casa. Óbvio, a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, tem pessoas que precisam se distrair também, a gente sabe disso, mas ainda não é momento para passeios, para festa. Infelizmente, a gente poderia estar em uma situação melhor, a gente sabe, mas em decorrência das circunstâncias, a gente precisa ficar em casa, não tem jeito. Bom, gente, então a minha mensagem final é que é simples, vacina é importante, então vacinem-se. E outra coisa importante é se inscrevam no canal do Juliano. Aí sim, Bia. E é isso aí, gente. Então, se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário, nos comentários, coloca aqui a sua dúvida direitinho, a gente vai estar enviando para a Bia para ela poder estar respondendo. E também a gente vai deixar o contato de Bia aqui na descrição. Lembre-se de curtir nosso vídeo. Se não gostou também, dê seu dislike, não tem problema não, aqui é democrático. Mas o que você não pode sair aqui mesmo é sem se inscrever no canal. Então se inscreva no canal e ative o sininho. E até o próximo vídeo.